Boa noite, pessoal. Bom, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre as cônicas, né? Vou fazer uma revisão aqui do estudo das curvas que nós já estudamos até o momento, a equação da circunferência, da parábola e da elipse, e mostrar alguns outros exemplos, né, destacando algumas das propriedades que nós já estudamos, e vou também comentar com vocês aqui que eu vou reorganizar um pouco ali os vídeos do curso, né? Então eu vou já criei na verdade uma playlist ali no YouTube. Então a partir das aulas dessa semana eu vou publicar os vídeos nessa playlist, né? Então lá dentro do Moodle vai ter o link da playlist ali, vocês poderão acessar toda a playlist que vai conter os arquivos, e aí vocês poderão selecionar lá dentro da playlist aquele arquivo de interesse. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Dentro do Moodle aqui vai ser reorganizado. Claro que os vídeos que já estão lá, né, pessoal, vão continuar por um tempo, não vai ter nenhum problema, né? Só que então aqui, ó, nas videoaulas estão os vídeos 1, 2, 3, etc, né? Então aqui assim, ó, tem o link da playlist Álgebra Linear e Geometria Analítica. Então tá depois do último vídeo, que é o vídeo 11, então depois do vídeo 11 vem a playlist. Depois eu vou eliminando esses vídeos, vai ficar mais limpinho aqui, né? Ó, Álgebra Linear e Geometria Analítica. Tá? Aí vocês vão clicar ali, já vai estar disponível, já está disponível, melhor dizendo, os vídeos das últimas aulas, né? Estudo da reta do plano no espaço, exercício sobre retas e planos, estudo das cônicas, circunferência e completamente quadrado, estudo da elipse, né? Falta ainda colocar alguns arquivos, né? Vou fazendo aos pouquinhos. Tem alguns lá de sistema de equações que eu aproveitei do semestre passado, né? E mais adiante a gente vai utilizar estes arquivos. Então eu vou organizar aqui de acordo com o assunto, né? Aí vai ficar mais organizado, né? E aí vocês não precisam toda semana, né, receber um link. Vocês vão entrar lá na playlist, certo? E aí dentro da playlist vocês selecionam aquele arquivo que vocês acharem necessário ali, revisar, enfim, tá? Então, é essa reorganização que eu estou fazendo aí. Então, pessoal, hoje eu vou falar então sobre as curvas que nós já estudamos. Vamos fazer uma pequena revisão aqui, tá? Então, nós começamos com o estudo da circunferência, né? Só que eu não fiz a dedução, vou fazer aqui a dedução então, né? O que é a circunferência? Então, a circunferência é uma curva do plano que todos nós, né, temos muito claro sobre a importância da circunferência, né? Os veículos que transportam mercadorias, que transportam pessoas, transportam, né, tudo que a gente precisa para nossa sobrevivência e para satisfazer diversas necessidades das pessoas, né? Especialmente no Brasil e também em outros países, o transporte rodoviário é muito importante, certo? Então, né, a circunferência está presente especialmente nas aplicações de transportes, né? E no nosso dia a dia, nas nossas residências, né, a tubulação que é usada para escoar a água tem formato
de cilindro circular, né? Toda vez que a gente faz um corte assim, dá uma circunferência, certo? Há diversos tipos de embalagens e materiais usados para acondicionar alimentos que são em formatos de cilindro circular reto, né, que quando a gente faz uma seção reta assim dá uma circunferência, né? Então a circunferência é uma curva realmente notável, né? Tem diversas propriedades importantes, né? Citei lá que é uma curva que minimiza os custos. Se a gente pensar assim em termos de aproveitamento de espaço, né? Se eu tiver que construir uma curva com um determinado comprimento, digamos, de um fio, né? Certo? Digamos que eu tenha 3 metros de fio. Qual é a curva que eu devo fazer para maximizar a área englobada pela curva? É a circunferência. De todas as curvas que eu posso fazer com um determinado material, um fio, por exemplo, que tem um determinado comprimento, né, o comprimento é dado, para eu maximizar a área englobada por aquele comprimento, a área da curva, que é a circunferência, será a área máxima. Então, qualquer outra curva que eu fizer, evidentemente uma curva fechada, né, terá uma área menor do que a circunferência. Então, e entre outras propriedades, né, que a circunferência realmente é uma curva presente na decoração das residências, enfim, né, tem inúmeras aplicações na medicina, na biologia, etc. Então, qual é a definição dentro da geometria? A circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência. Esta distância comum a todos os pontos é chamada de raio da circunferência. Então, esta é a propriedade que define a circunferência. Tá? Então, para eu deduzir a equação da circunferência, eu tenho que usar diversas hipóteses que são importantes no desenvolvimento da equação e na dedução da equação chamada de equação padrão, né, da circunferência. Tá? Então, quando a gente fala em equação padrão, pessoal, eu sempre cito o exemplo da equação de segundo grau. Né? Vocês estão acostumados, aí, desde o ensino fundamental, né, a resolver equações de segundo grau. E qual é o formato padrão da equação de segundo grau? É A vezes x2 mais B vezes x mais C igual a zero. Tá? Certo? Ou, dito de outra forma, A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C igual a zero. Então, como é que a gente resolve esta equação, no caso geral, sem exceções? Através da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, por que eu cito isso? Porque toda equação que tem um formato padrão, ela se populariza, né? Então, quando a gente fala o nome da equação, o nome daquela curva, o nome daquele lugar geométrico, vem à cabeça o formato padrão. A mesma coisa acontece com a circunferência. Então, ela tem um formato padrão, né, ao ser representada por uma equação. Então, o formato padrão, ele parte das seguintes hipóteses, né? Que eu tenho aqui no plano XY, então, um ponto que vai ser o ponto H,K, que vai ser o centro da circunferência. Né? E um ponto XY qualquer vai representar o ponto, melhor dizendo, que pertence à circunferência. Né? Então, para que esse ponto pertença à circunferência, a distância entre o ponto XY, que é um ponto qualquer, e o centro da circunferência, que é o ponto H,K, tem que ser igual a R. Né? Certo? Então, a raiz quadrada de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado tem que ser igual a R. Essa fórmula que aparece aqui, que eu vou destacar aqui em tela, né, do lado esquerdo, desta equação, é a fórmula que expressa a distância entre os dois pontos, x, y e o ponto H,K. É só a gente imaginar aqui, ó, o teorema de Pitágoras aqui, ó. Se eu projetar aqui essa linha, né, pontilhada, eu vou ter um triângulo retângulo aqui assim, ó, certo? Então, um dos catetos vai ser o x menos h e o outro cateto vai ser o y menos k. Então, com este esquema aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, eu chego à conclusão que o R, né, é a hipotenusa do triângulo retângulo, portanto, de acordo com o teorema de Pitágoras,
x menos h ao quadrado, que é um dos catetos, mais y menos k ao quadrado, que é o outro cateto elevado ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Então, este é o chamado formato padrão da equação da circunferência de centro no ponto h, k e raio igual a r. Tá? Então, esta equação, ela tem para a circunferência, ela assume o papel para a circunferência como aquela equação a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que a gente conhece como a equação de segundo grau. Tá? Então, esta equação que a gente está vendo aqui em tela destacada, x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual a r ao quadrado, é válida para qualquer circunferência, conhecidas as coordenadas do centro, que é o h, k, e conhecido o valor do raio, que é igual a r. Tá? Então, e a consequência direta desta equação é que se eventualmente o centro da circunferência for a origem do sistema de coordenadas, eu vou ter uma equação simplificada que é, vamos escrever aqui, se o centro da circunferência for o ponto 0, 0, vamos escrever aqui na anotação de ponto bonitinho. A equação fica, vamos botar assim, vou copiar aqui a equação, vamos escrever x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais o y elevado ao quadrado igual a r ao quadrado. Certo? Muito bem. Então a gente viu alguns exemplos que para identificar o centro da circunferência e dada uma certa equação de grau 2 nas incógnitas x e y, a gente tem que usar aquele procedimento que chama-se completamento de quadrados. Então o que a gente faz nesse caso aqui? A gente agrega num parênteses os termos de primeiro e segundo grau na incógnita x e os termos de segundo e primeiro grau na incógnita y. Eu só reescrevi a equação. Esse termo aqui que é constante, o 7, está somando aqui do lado esquerdo da igualdade, eu subtraio lá do lado direito, fica 0 menos 7 igual a menos 7. Então eu só reescrevi a equação aqui nessa primeira etapa, não fiz nenhum cálculo. Agora, para fazer os cálculos de modo a completar quadrados, eu pego os termos de primeiro grau e uso para calcular o m. Então, 2m é igual a 2, aqui no parênteses da incógnita x, o m é igual a 1. Então, qual é o fator que eu preciso adicionar à equação, ou melhor dizendo, nesse primeiro parênteses, para completar o quadrado? É o m ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, este termo aqui está faltando para completar este quadrado que está aqui dentro do primeiro parênteses. No segundo parênteses, o 2m é 6. Então, o m é igual a 3, portanto, o m ao quadrado é igual a 9. Então, este é o termo que está faltando para completar o quadrado aqui na incógnita y. Então, eu somo 1 no primeiro parênteses, que contém o x, somo 9 no segundo parênteses, que contém y, e somo 1 e o 9 aqui do lado direito, porque senão eu estaria modificando a igualdade, pessoal? Uma equação é uma balança, então se eu coloco 1 aqui, eu tenho que colocar 1 aqui para ficar no mesmo nível, em equilíbrio. Se eu boto 9 aqui, eu boto 9 aqui, ela fica equilibrada. Tá? Então, eu tenho o quadrado completado aqui em vermelho, destaquei, fica x mais 1 ao quadrado, aqui fica y menos 3 ao quadrado. Vejam que o m que aparece aqui é exatamente esse m aqui. E o sinal é decorrente lá dos produtos notáveis. Vejam, x mais 1 ao quadrado, está aqui em vermelho. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui a mesma coisa, se eu desenvolver esse quadrado,
y menos 3 elevado ao quadrado, que está destacado em tela, vai dar exatamente essas 3 parcelas aqui, né, pessoal? Então, o que a gente faz aqui, ao completar o quadrado, é expandir, é contrair, melhor dizendo, o produto notável. Tu tem ele expandido e tu vai escrevê-lo na forma contraída, né? Então, tu tem 3 parcelas que formam o chamado quadrado perfeito. Essas 3 parcelas equivalem a uma soma ou uma diferença elevada ao quadrado, né? Ó, é o que acontece aqui, ó. Estes 3 termos correspondem a este quadrado perfeito e estes 3 termos correspondem a esse quadrado perfeito. Então aqui eu já concluo, né, que o centro dessa circunferência é menos 1 e 3, né? Porque vejam que lá na fórmula geral da circunferência é x menos h, né? Certo? Então esse x mais 1 aqui, ó, certo? É a mesma coisa que x menos 1, tá certo? Vamos escrever aqui, ó. Eu vou botar menos 1 e fecha parênteses. Então vejam, ó, fica exatamente naquele formato. Então menos 1 e 3 é o centro, que a gente costuma usar a letra C, né? E o raio, observa, eu tenho que igualar isso aqui a r ao quadrado, então o raio é a raiz quadrada de 3. A gente pode deixar indicado, não precisa calcular. Se for calcular na calculadora, usem 2 casas decimais, né? Isso é suficiente para nós aqui. Tá? Então tá ali, né, o desenho da equação da circunferência, certo? E, né, lembrem que a gente pode fazer o uso lá do GeoGebra, né, para desenhar essas curvas. Então, se a gente olhar a equação da circunferência do exemplo ali, né, eu tenho x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a 0. Ó, a gente escreve aqui, né, lá naquela primeira linha onde está o cursor, x, chapeuzinho 2. Né? Aí, aperta uma setinha para andar para a direita ali que vai ficar o cursor. Mais 2x mais... mais y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a 0. Né? Então, ele pressiona Enter e vai desenhar ali a curva. Né? Então, se a gente quiser localizar o centro, ó, vamos lá botar o centro lá. Ó. O centro é o ponto menos 1, 3. Né? Então, tá ali, ó. A gente pode clicar em cima do centro lá, ó, e clica com o botão direito ali, a gente renomeia, vamos chamar de C. Então, por exemplo, vamos pegar um pontinho aqui qualquer. Vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vou pegar esse pontinho aqui, ó. Então, um ponto lá sobre a circunferência. Tá? Ó, o x é menos 2,49 e o y é 3,88. Vamos marcar um outro ponto. Tá aqui. E vamos marcar um outro ponto, digamos, aqui. E agora eu vou medir as distâncias, né, de todos esses pontos até o centro. Evidentemente que vai dar a raiz de 3, né? Então a gente bota aqui o segmento, ó. Olha só. Aí vai marcar lá, ó, 1,73, que é a raiz quadrada de 3. Né? Agora vou marcar aqui o segmento que une o ponto B até o ponto C e calcular a distância. Ó, veja que vai aparecer lá, ó, 1,73. E da mesma forma, se eu calcular essa distância aqui, ó, aparece lá, ó, 1,73, né? São as distâncias que correspondem, né, à propriedade da circunferência. Né? Todos os pontos que pertencem à curva são
equidistantes do centro. E a distância entre esses pontos e o centro, qualquer que seja o ponto, é raiz quadrada de 3. Então isso é muito bacana, né, pessoal? Porque, inclusive, a gente pode, aqui, ó, a gente pode girar aqui assim, ó. Acho que agora eu não estou conseguindo aqui, mas é possível fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cancelar isso aqui. Acho que tem que deixar como ponto aqui. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Então o ponto vai se movimentando lá, ó. Então aparece ali a distância, ó. Ó, tá vendo, ó? O ponto se movimenta lá e vocês vejam que a distância é sempre a mesma, ó. Tá vendo? Muito interessante esse recurso aqui do GeoGebra, né, para a gente visualizar exatamente a propriedade que é do conjunto de pontos equidistantes do centro que a gente tanto conhece, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Estão muito quietos aí, podem perguntar, por favor. Por enquanto, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Então, assim, a minha sugestão para vocês irem se familiarizando com os recursos do GeoGebra é vocês tentarem acompanhar as aulas reproduzindo esses comandos aqui, pessoal, ó, né? Porque daí nos trabalhos que eu formular questões sobre geometria analítica envolvendo as cônicas, vocês poderão usar os recursos, principalmente do gráfico, né? E o gráfico dá um acabamento bonito de, se vocês tiverem régua e compasso, aí tudo bem, aí vocês conseguem dar um bom acabamento, mas se vocês tiverem que fazer a mão livre, né, o gráfico não vai ficar bom, tá? Tanto para a circunferência quanto para a parábola. Então eu recomendo que vocês utilizem esse recurso para dar um bom acabamento aí, porque isso aqui a gente pode exportar depois, né, para os arquivos que a gente tiver eventualmente trabalhando, tá? Muito bem. Então, voltando lá para os nossos exemplos, né? Então a gente fez alguns exemplos ali de estudo da circunferência, né? Então essa foi a revisão sobre a circunferência. Tá? Depois nós estudamos a parábola, né? Então nós vimos que a parábola é um conjunto de pontos que tem a seguinte propriedade, né? Dado uma reta D e um ponto F não pertencente à reta D, a parábola é o conjunto de pontos, de todos os pontos R equidistantes de F e D, né? Então a parábola também é uma curva de pontos de um mesmo plano. Então todos esses pontos, né, o ponto F, o ponto R e a reta diretriz, o ponto V que aparecem, são pontos de um mesmo plano, né? Então os elementos da parábola são o foco, que é o F, a reta diretriz e o P, que é o parâmetro, né? Que é a distância entre o foco e a reta diretriz, né? Certo? Essa distância entre o F e a reta diretriz é P. O vértice é o ponto da parábola mais próximo do foco, que é esse pontinho aqui, onde está o mouse ali, ó, né? Certo? Então a propriedade fundamental para que um ponto pertença a uma parábola é que o segmento RF tem que ser igual ao segmento RQ. Então nós deduzimos a partir daí que, introduzindo, né, o sistema de coordenadas, de modo que o eixo X passe aqui pelo vértice, melhor dizendo, a origem do sistema de coordenadas coincida com o vértice da parábola, né? Então eu coloco exatamente aqui, né, a origem no ponto V, que é o vértice da parábola. Então o vértice passa a ser o ponto 00, né, com a introdução do sistema de coordenadas nessa posição. Então vejo que essa medida aqui, ó, entre o F e a reta D é igual a P, né? Com isso eu já defino, né, que o ponto F vai ter coordenadas 0, P sobre 2, porque ele está em cima do eixo Y, né? Então o foco
terá coordenadas 0, P sobre 2. E o ponto Q, como ele pertence à reta diretriz, né, o X é o mesmo lá do R, que é X, é um X genérico, né, mas a ordenada deste ponto será menos P sobre 2. Né? Então, nessa figura aqui, a gente está imaginando que o P é positivo. Né? A reta diretriz terá a equação menos Y igual a menos P sobre 2. Então, o segmento que mede a distância do segmento, melhor dizendo, do segmento RF será dada por essa expressão aqui. A raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado, porque eu tenho que subtrair as coordenadas de r menos f, né? X menos 0 mais y menos p sobre 2. Então eu pego a primeira coordenada, x menos 0 eleva ao quadrado, mais y menos p sobre 2 e eleva ao quadrado, extrai a raiz quadrada. Tá? A distância entre o r e o q, mesma coisa, subtrai o x do x menos x elevado ao quadrado, mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado. Né? Então eu vou igualar essas duas distâncias aqui, porque essa é a condição, né, para que o ponto, melhor dizendo, o ponto R, pertença à parábola. A distância entre o R e o F tem que ser igual à distância entre o R e o Q. Então isso é fundamental, pessoal, para a gente entender, né, a diferença entre uma curva e outra. Né? A equação é uma consequência da propriedade e não o contrário. Tá? Então é por isso que é preciso entender a dedução para pensar assim, bom, por que a equação da circunferência tem termos tais e tais e a equação da parábola tem os termos tais e tais? Isso é uma consequência da propriedade. Porque ao igualar esta distância entre o R e o F, que é o foco, entre o R e o Q, que é um ponto da reta diretriz, que é o pé dessa altura aqui, o resultado será a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado igual a raiz de x menos x ao quadrado mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado. Ora, aqui do lado esquerdo tem uma raiz quadrada, aqui do lado direito também. Então você vai levar ao quadrado os dois lados desta igualdade aqui, o que eu destaquei em vermelho, né? Elevando ao quadrado os dois lados, a raiz quadrada desaparece. Né? Então eu desenvolvo aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, x ao quadrado mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado, e do lado direito, x menos x dá zero, né? Vai ficar y mais, porque aqui é menos, mais p sobre 2, tudo elevado ao quadrado. Então eu pego estes termos que estão destacados ali na tela, né, e vou fazer o desenvolvimento desses quadrados aqui, né? Porque eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, bom, aí é x ao quadrado mesmo, tem que fazer ali, né? Este parênteses que aparece aqui, ó, y menos p sobre 2 elevado ao quadrado, eu desenvolvo, ó. Quadrado do y é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá y 2 vezes y vezes p sobre 2, né? Mais o quadrado do segundo termo, p ao quadrado sobre 4. Tá, igual, aí veio igual ali, né? Aí tem esse termo aqui, ó, que também está elevado ao quadrado, tá vendo? Então eu tenho que eliminar esse quadrado aqui para tentar simplificar a equação, tá? Então eu vou minimizar isso aqui, pessoal. Ó, quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y vezes p sobre 2, mais o quadrado do segundo termo, p ao quadrado sobre 4. Então eu destaquei aqui com as cores vermelha e verde, né, os termos que são iguais, só que estão em lados opostos. Né? Então esses termos que são comuns, eles podem ser cancelados. Ó. O y ao quadrado aparece aqui, ó, e também do lado direito da igualdade. Então, como eles têm o mesmo coeficiente, eles são cancelados. A mesma coisa o p ao quadrado, né, este termo aqui, ó, aparece também do lado direito. Né? Como ele aparece do lado esquerdo e do lado direito, eles se cancelam. Então, o que sobra? O x ao quadrado, porque ele só tem lá, ó, só tem esse x ao quadrado. Vou botar em preto aqui que ficou meio escondido ali, né? Ó, x ao quadrado só tem ele, então ficou aqui.
Tá? Aí o que eu fiz? Este termo aqui, ó, ele tem sinal negativo, eu vou somar com este termo aqui. Vai ficar y vezes p mais y vezes p, porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Então esse 2 cancela com esse 2 aqui. Então fica y vezes p mais y vezes p, que é 2p vezes y. Então, concluo que os termos que sobram após as simplificações, todas realizadas, é x ao quadrado igual a 2p vezes y. Tá? Isso é, conforme eu disse para vocês, né, todas as equações, praticamente, têm o chamado formato usual. Né? Então, a forma usual da equação da parábola é esta aqui. Ó. Aí vocês perguntam, mas por que esta e não essa? É uma questão de cultura, pessoal. Tem certos países, em alguns livros de língua inglesa, eu já encontrei livros editados nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitos autores escrevem a equação nesse formato aqui. Tá? No Brasil, por alguma razão que caiu no gosto aí dos professores, né, então, e da comunidade acadêmica, se consagrou, né, se tornou mais conhecida esta equação em que eu isolo, como se diz, o y. Então, o y é igual a x ao quadrado dividido por 2p. Né? Vocês poderiam escrever também como sendo igual a 1 sobre 2p vezes o x ao quadrado. É a mesma coisa. Né? Essas são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tá? Quem é o P? Lembrando, o que é o P? O P é a distância entre o foco e a reta diretriz. É essa distância aqui, ó, a medida desse segmento. Tá? Certo? Então, esta é uma equação que é resultado da propriedade da parábola. Então, vejam a diferença, né? Quando a gente trabalhou ali com a equação da circunferência, conforme a gente viu lá no primeiro exemplo, aparece tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado. Ó, vamos voltar aqui no octávio. Tem lá na equação do primeiro exemplo, x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a zero. Então, na equação da circunferência, estão presentes os dois termos x elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado com os mesmos coeficientes. Né? O coeficiente aqui do x ao quadrado, o númerozinho que está na frente do x ao quadrado é 1 e o número que está na frente do y ao quadrado também é 1. Né? Já na equação da parábola, conforme nós vimos aqui, só tem um termo de segundo grau presente. Ó. Só o x está elevado ao quadrado. O y não está elevado ao quadrado. Tá? Então essa é a diferença gritante que existe na equação e que é consequência da propriedade. Né? A parábola é o conjunto dos pontos equidistantes do foco e da reta diretriz, né? Sendo que o foco é um ponto não pertencente à reta diretriz. Então, daí eu concluo que, dada uma certa equação, né, eu vou poder deduzir, a partir da equação dada, o parâmetro, e daí, descobrindo o parâmetro P, vamos deixar bem claro aqui o parâmetro P, né, eu vou conseguir as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. Né. Então, vamos olhar para esse primeiro exemplo aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Então, se eu comparar esta equação com a forma usual, né, ó, este fator que está destacado em vermelho aqui é o que aparece, né, na frente do x ao quadrado, que é como se fosse 1 ali, né, pessoal? Mas a gente não escreve 1 porque é um elemento neutro. Né? Então, neste exemplo, 1 sobre 2p é igual a 1, eu multiplico lá o 2p vezes 1 dá 2p. Então, o 2p tem que ser igual a 1 e calculando o p, eu concluo que o p é 1 meio. Né? Portanto, o foco que tem coordenadas 0, p sobre 2 vai ser 0, 1 meio dividido por 2, ou seja, 0, 1 quarto. Né? E a reta diretriz vai ser a reta em que o y é igual a menos p sobre 2, ou seja, menos 1 quarto. Né? Então, quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar isso aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos exportar essa imagem aqui. A gente já exporta lá para o texto. Copiar para a área de transferência. Daí a gente já transporta lá para a equação para o texto aqui. Vamos botar aqui. Vamos ver o gráfico mais bonitinho aqui, mais completo, né? A gente substitui. Esse aqui a gente pode tirar. Muito bem. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos deletar essa equação aqui. Vai ficar y igual a x elevado ao quadrado. Cara. Esses pontos todos aqui nós vamos deletar. Deletando isso aqui. Então, como é que ficou o foco lá? O foco ficou 0, 1 quarto, né? 0, 1 quarto. Certo? Vamos olhar lá. 0, 1 quarto. E a reta diretriz é y igual a menos p sobre 4. Então está aqui o foco. A gente vai lá. Bom, pode ser aqui também. Renomear aqui. Até pode botar ali, né? Não tem problema. Y igual a menos 1 quarto. Aqui. Né? Pode ampliar aqui fazer um zoom, né? Então vejam. Vou botar um ponto aqui sobre a parábola. Vou escolher um pontinho aqui. Ponto 1, 1. Tá? Eu vou escolher um outro ponto aqui sobre a curva. O ponto menos 0,77, 0,6. Né? E um outro ponto mais para afastado lá. Aqui. Então agora eu vou medir as distâncias desses pontos até o foco. Ó. Tá aqui a distância do ponto A até o foco. E vejam que ele ajusta ali. Ó. Né? A distância do ponto A até o foco deu 1,25. E agora eu vou calcular a distância do ponto A até a reta diretriz. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer um segmento perpendicular à reta. Ó. Vejam, ó. O segmento AF mede 1,25 e o segmento A,D mede também 1,25, que é a propriedade fundamental que define a parábola. Né? Agora vamos olhar ali o ponto B. Ó. Ponto B. Vejam que agora eu vou comparar aqui. Ó. Ele faz um ajuste ali. Ó. Vejam. Ó. Claro que aqui, às vezes, a gente não consegue... Ó, quer ver? Eu acho que o ponto está um pouquinho deslocado aqui. Mas tudo bem, ó. A diferença é pequena. Né? Vamos olhar aqui o ponto... Opa! Ó, o ponto B, onde é que ele está? Está aqui. A abscissa dele é menos 0,77. Né? O ponto E, vamos olhar aqui, é menos 0,76. Puxa vida. Então é por isso que deu uma pequena diferença, né? O ponto E deveria ser menos 0,77. Ele está um pouquinho deslocado aqui, mas né, a diferença é tão pequena ali, ó, de 0,83 para 0,85, né? Tá tranquilo. Vamos lá o ponto C. Ó. O ponto C, onde é que está? Está aqui. É menos 1,23, tá? Então eu vou tentar localizar aqui sobre o eixo da reta diretriz um ponto que tem a mesma abscissa do ponto C, menos 1,23 aqui.
ver se eu consigo deslocar um pouquinho. Ó, deu. Tá? Então agora eu vou medir aqui, ó, a distância do ponto C até o ponto G. Vejam que vai dar 1,77. Agora eu vou medir a distância do ponto C até o foco. Vai dar a mesma coisa. Tá vendo? Então a gente sempre consegue verificar a propriedade definidora da parábola, né, medindo a distância do ponto que pertence à curva até o foco e a distância do ponto até a reta diretriz. E como é que eu faço isso analiticamente, né, pessoal? Ó. Vou fazer aqui um exemplo, pelo menos. Ó. Aqui. Vamos olhar aqui para as coordenadas. Por que não está aceitando? Espera aí. Temos o seguinte, o ponto. O ponto A. O ponto A é o ponto 1, 1, né? Então vamos lá. Ó, vejam que o ponto A, ele evidentemente que pertence à parábola, porque se eu substituir, né, o x igual a 1, tá? O resultado será y igual a 1, né? Certo? Porque o y é igual a 1 ao quadrado. Vamos botar aqui, vamos fazer a continha aqui. Eu posso verificar que o ponto pertence à curva substituindo, né, as coordenadas daquele ponto na equação, certo? Então, quando o x é 1, o y é 1, né? Então, evidentemente que o ponto pertence, certo? Mas a propriedade também é verificada, ó. A distância. Opa. Além disto, né? Ó, se eu medir a distância do ponto A até o ponto F, que é o foco, isso aí vai me dar quanto é que deu ali a distância do ponto A até o F. Vamos olhar lá, para não ter que calcular isso aqui. G, é o G ali. O G é 1,25. Né? Então, o G é 1,25. Né? E a distância E lá na curva é a distância do... Poxa, mas que coisa séria. Ó, a distância do ponto A até o ponto D, tá aqui, também deu 1,25. Vou escrever ali. E a distância do ponto A, vamos copiar aqui para escrever tudo de novo. Certo? Conforme a figura. Opa. Conforme o gráfico de objeto. Beleza. Mas aí, vamos supor que eu quisesse calcular. Aí eu teria que pegar, né, e aplicar aqui, ó, a distância entre esses dois pontos e a distância entre esses dois pontos. Vocês veriam que daria 1,25. Né? Basta fazer aqui, ó. Se quiser calcular, né, o cálculo, ó. Ó, distância do A até o F, vamos fazer a distância do A até o F aqui. É igual a raiz quadrada, opa, é a raiz quadrada, ó, as coordenadas do ponto A é 1, né, e o foco é 0, vai ficar
que 1 menos 0, 0 elevado ao quadrado, mais 1 menos o 1 quarto, né? Elevado ao quadrado. Aí tu pega aí uma calculadora e faz essa conta aqui. Deixa eu ver se eu tenho minha calculadora aqui, né? A raiz quadrada. Eu vou fazer só esse exemplo aqui, tá, pessoal? Para a gente não ficar muito envolvido com isso aqui. 1 menos 1 quarto é 3 quartos, né? É 0,75 elevado ao quadrado. Vai dar 0,5625, né? Aí tu soma com 1 e extrai a raiz quadrada. Dá 1,25. Que é exatamente o cálculo que foi apresentado ali. Tá? Então não tem segredo. Né? Muito bem, então está aí, né, a famosa curva que é a parábola. Só que a gente viu alguns exemplos que o P é positivo, mas o P pode ser negativo. Né? O P pode ser negativo, não tem nenhum problema. Então quando o P for negativo, vamos fazer a exportação aqui dessa curva, dessa figura, essa imagem. Muito bem. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos em que o P é negativo. Então, tem esses exemplos que já foram feitos lá da outra aula. Vamos fazer assim, vamos deixar aqui, vamos colocar aqui. Exemplos com o parâmetro negativo. Por exemplo, y igual a menos, digamos, x ao quadrado dividido por 4. O que nós temos aqui, né? Temos que comparar sempre com esta equação aqui. Então, fazendo a comparação, eu chego à conclusão que 1 sobre 2p é igual a menos 1 quarto, né? Porque observa que isso aqui, ó, esta equação é a mesma coisa que menos 1 sobre 4 vezes o x ao quadrado, né? É só uma questão de escrever ali da forma mais conveniente. Então, eu concluo que o 2p, né, se eu multiplico o cruzado aqui, ó, 2p vezes menos 1, 2p vezes 1 né, e menos 4 vezes 1 vai ficar 2p igual a menos 4. Igual a menos 4. Né? Então, P igual a menos 2. P igual a menos 2. P igual a menos 2. Então, o foco. Ó, o foco sempre tem as mesmas coordenadas. 0P sobre 2. Vamos copiar daqui. Tá? Então, vai ficar... Né, vou dar um parênteses aqui, vai ficar mais bonito aqui, ó. Vai ficar 0, menos 2 dividido por 2. Ou seja, é o 0, menos 1. Então, esse é o foco dessa parábola. Né? A reta diretriz vai ficar y, ó, a reta diretriz está aqui, ó, y igual a menos p sobre 2. Vai ficar igual a menos 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, a reta diretriz ela está na parte superior lá do sistema de eixos, né? Porque quando P é negativo, o que vai acontecer é que essa parábola vai ser uma parábola voltada para baixo, né? Certo? A abertura dela estará voltada para baixo. Então, né, se a gente olhar lá no nosso programinha lá, ó, vamos
Apagar tudo isso aqui. Então vai ficar y igual a menos x elevado ao quadrado dividido por 4. Opa. Ali. Né? O foco F é 0 menos 1. Só depois a gente renomeia. Ali. Foco. Mais a reta diretriz y igual a 1. Olha lá. O foco é 0 menos 1 e a reta diretriz é y igual a 1. Certo aqui, ó. Aqui é a parábola, né? Y igual a menos x ao quadrado dividido por 4. Né? Então vejam que, né, se eu marcar pontos aqui, ó, né, sobre essa curva, por exemplo, esse pontinho aqui, vou marcar um outro ponto aqui, vou marcar um pontinho aqui, facinho aqui, ó, um outro pontinho aqui. Então agora eu vou marcar as projeções desses pontos lá sobre a reta diretriz, ó. Marcar aqui, ó. Ó, vejam que o A tem a abscissa menos 2,86 e o D também, ó. A abscissa tem que coincidir. Né? Aqui o ponto B, né? Ó, vamos projetar aí o ponto B lá sobre a reta diretriz. Vai ser esse pontinho aqui, ó. O ponto B é o ponto 2 menos 1, o ponto E é o ponto 2, 1. Né? E o ponto C, a abscissa dele é 3,45, ó. Então tá aqui. 3,45. Um pouquinho. Né? Então agora a gente vai medir esses segmentos aqui, ó. Esse ponto aqui. E agora desse ponto até o foco. Vai dar a mesma coisa. Ó, 3,05. Agora o ponto B. Vou medir a distância do ponto até o ponto E, que é a projeção dele lá sobre a reta diretriz. Depois, a medida do segmento que une o ponto B até o foco. Ó, deu 2, ó, é a mesma distância, que é a propriedade que define a parábola. Né? E ali depois o ponto C até o ponto G, a distância deu 3,98. E se eu medir a distância desse ponto até o foco, também vai dar 3,98. Então, realmente é bastante interessante, né? Então, a parábola é uma curva que tem o que a gente chama de uma simetria, né, pessoal? E o eixo de simetria dessa parábola é exatamente aqui, né, o eixo dos y. Né? Certo? Então, quando a parábola tem o y igual a menos x ao quadrado sobre 4, né? É uma curva com a concavidade voltada para baixo, como se diz. Tá? Eventualmente, né, o que acontece é que a parábola pode ter um centro, um vértice fora da origem do sistema de coordenadas, que são esses exemplos que nós vimos aqui. Né? Então, fazendo o completamento de quadrados, e eu chego nesta equação aqui, que é uma equação de uma parábola, em que eu fiz o estudo aqui, identifiquei o vértice, identifiquei o parâmetro, e aí tem um deslocamento, né, do foco, e ele vai estar uma distância P sobre 2 acima do vértice. Então é só somar aqui, ó, P sobre 2 a ordenada do vértice. Né, e da mesma forma tem a equação da reta diretriz com o deslocamento ali. Né. Mas o que eu queria mostrar também é que, por simetria, né, a gente pode ter parábolas em que a reta diretriz é
paralela ao eixo X, né? Então, exemplos de parábolas em o eixo digamos, a reta diretriz é paralela ao eixo Y. Tá? Por exemplo, x igual a y ao quadrado. Dividido por 4, por exemplo. Então, neste caso aqui, né, a gente faz uma inversão. Né, então, eu tenho que 2p é igual a 4, 2p é igual a 4, certo? E, portanto, p é igual a 2. Só que agora eu vou fazer uma simetria, né? uma rotação, digamos assim. Então, o foco, né, ele estará sobre o eixo dos x. Né? Então, o foco que é 0, p sobre 2, ele passa a ser p sobre 2, 0. Né? Então, o foco passa a ser p sobre 2, 0. Né? Portanto, vai ser 2 dividido por 2 e 0, ou seja, o foco é o ponto 1, 0. Né? E a diretriz, a reta diretriz dessa curva, dessa parábola, será, né, x igual a menos p sobre 2. Ou seja, x igual a menos 1. Certo? Então, essa é a diferença. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos só captar esse aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos transferir isso aqui para lá. Vamos botar essa imagem. Vamos comprar a cara de transferência. Vamos botar para lá. Ó, parâmetro negativo aqui. Gráfico. E, então, só para a gente se encerrar aqui, né, pessoal? Ó, se a gente for lá, por exemplo, em que eu faço a simetria, veja, se eu botar x igual a... Opa, faltou, é y ao quadrado, não é y ao quadrado. Corrigindo. Ó, quer ver? Ó? Vamos olhar lá no GeoGebra o que vai acontecer. Não sei se a gente pode fazer. Tá. Aqui, ó. X igual a y elevado ao quadrado dividido por 4. Aí, ó, é uma parábola, só que a abertura dela é para a direita, né? O ponto 0,1, opa, o ponto 1,0, seu foco, e x igual a menos 1 é a reta diretriz. Certo? Então agora tu vai ter, né, a propriedade, né, para que um ponto pertença à parábola é a mesma. Né? Então se eu marcar o ponto aqui, ó, né, então eu tenho que projetar ele aqui assim, ó, sobre a reta diretriz. Ó. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vou pegar esse pontinho aqui que vai ser fácil de marcar aqui, ó. Né? Aí projeto aqui sobre a reta diretriz, tá aqui, ó. Então, se eu
se eu medir agora as distâncias, né, do segmento que une o ponto até a projeção sobre a reta diretriz e o ponto da parábola até o foco, ó, vejo que vai dar as mesmas distâncias ali, ó, 3,01. Esse ponto C é a mesma coisa. Ó. Vou medir a distância dele aqui até a sua projeção e vou medir a distância até o foco. Ó. Tá vendo? A 5. Né? É 5,06, né? É uma questão de arredondamento ali. Tá? Então, se eventualmente, né, a parábola tiver num formato simétrico, né, então tu vai usar as mesmas equações fazendo as devidas adaptações. Certo, pessoal? Então aqui tem alguns exemplos de exercícios aqui indicados ó, no final deste texto, né, onde tem lá algumas equações, alguns probleminhas sobre a parábola, sobre propriedades de verdadeiro ou falso, né, que a gente fez aqui o estudo de diversos exemplos. Né. Vou encerrando aqui, vou deixar aqui. Então é isso aí, pessoal. Vimos aqui uma revisão das equações da circunferência e da parábola, tá? Na semana que vem eu faço uma revisão da elipse, mais o estudo da hipérbole, para a gente encerrar então esse capítulo sobre a geometria analítica. Ok? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre a avaliação. Sim, aí o arquivo já está pronto, tá? Daqui uma meia hora, 40 minutos vai estar disponível ali, vai estar no Moodle o trabalho, acho que é o trabalho 2, né? Tá, vai estar disponível ali. Tá bom? Mas o trabalho 2 vai ser sobre as equações da reta e do plano no espaço, né? Que é a parte anterior ali da geometria analítica que a gente viu. Tá bom? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Professor, Pois não? chegou a dar uma olhada nas minhas respostas do trabalho 1? Não, a gente conversou ontem, né? Eu me lembro que tu falou, Matheus, mas realmente não deu tempo. Hoje eu estava envolvido em outras atividades, mas nos próximos dias pode deixar que eu vou fazer. Beleza. Tá anotado ali como Tá, beleza, então, obrigado. tarefa pendente, tá bom? Certo. Tá legal. Então tá. Tchau pra vocês. Até quinta-feira e bons estudos para vocês aí. Boa noite. Tchau. Obrigado, bom final de semana. Igualmente.